OEB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E tenho a satisfação, a honra de contar com um grupo extremamente seleto de colegas da área da advocacia e também da área de negócios. Nós temos, de um lado, a professora Juliana Duarte. Juliana, é um prazer estar contigo aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, professor, uma honra. Agradeço a Ordem dos Economistas em nome do senhor, que é sempre extremamente carinhoso e atualizado com esses temas do mundo moderno, dessa nova sociedade aí que vive. Professora Camila, também é um prazer tê-la conosco nesta live que nós estamos, neste programa que nós estamos realizando neste momento. Obrigado por estar conosco, professora Camila Castanhano. Professor, eu que agradeço o convite, agradeço aí a Ordem dos Economistas, agradeço a Juliana, que começou tudo isso, e queria cumprimentar a Amanda, bom te ver. Bom te ver, Camila. Bom, e também agradeço a presença da empresária, gestora de negócios, Amanda Almeida. Amanda, muito obrigado por estar conosco aqui no nosso programa da TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Eu que agradeço a honra de poder estar aqui com vocês, agradeço muito o convite e estou muito ansiosa para essa conversa, que eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedora para todos os telespectadores também. Com certeza. Bom, então, primeiro eu converso com a professora Juliana e pergunto, bom, a grande maioria da população ouviu falar de inteligência artificial e muitas vezes até vão atrás daquele filme lá de inteligência artificial, onde é um garoto que, na verdade, é uma máquina, mas ele sonha em ser um ser humano, um menino lá que sonha em ser humano. Muita gente viu esse filme. E depois, ao final do filme, aparece uma fada madrinha, e essa fada madrinha transforma aquele robô num ser humano. A inteligência artificial é algo um pouquinho diferente disso. Mas como é que a inteligência artificial está afetando a nossa vida no cotidiano? Exatamente. A inteligência artificial está afetando drasticamente o nosso cotidiano, e foi daí que partiu a ideia de convidar a Camila e convidar a Amanda para a gente começar a debater esse assunto. Já no final do meu doutorado, eu já abordava, meu doutorado é relacionado a direito do trabalho, eu já abordava a influência da inteligência artificial no mercado de trabalho. Isso é muito visível, principalmente pela robotização e por essa utilização. Com o passar dos anos, junto com a Camila também, lá na PUC, no grupo de pesquisa do capitalismo humanista, liderado pelo professor Ricardo Saeg, nós também desenvolvemos o estudo do tema da inteligência artificial relacionado aos direitos humanos. E qual é o impacto da inteligência artificial nos direitos humanos? Isso nos levou à Sorbonne, então há 6 anos já discutimos em âmbito nacional esse tema, e é muito intrigante. E recentemente, em uma conversa com a Amanda, eu reparei que eu estava sofrendo uma limitação na chamada de táxi, nos aplicativos de táxi. E eu estava inconformada com aquilo. Eu falei, Amanda, eu não consigo pedir o táxi, o que acontece? Bom, resumo, a Amanda também estava passando pelo mesmo problema. E aí a gente começou a conversar sobre isso. Eu também tentei comprar um livro, eu tentei comprar 2 livros que eu queria dar de presente para o meu pai e para uma amiga, e, por incrível que pareça, eu fui proibida pelo site de venda de livros de comprar 2 livros. Isso me assustou, e a gente começou a conversar, e aí agreguei aí a Camila nesse trio, que a Camila também, na PUC, já tem um grupo de estudos baseado no Black Mirror, o quanto a inteligência artificial tem afetado a vida da gente.
E ultrapassa o consumo, professor. Então, a gente tem conversado bastante, a inteligência artificial, a utilização dos dados, ele ultrapassa o consumo. Hoje, ele serve de controle social efetivo, e o pior é que as pessoas não se dão conta disso. A gente está tão dentro do aplicativo ou da praticidade dele, que a gente não para pensar, aquilo é realmente bom para mim? Eles estão controlando o que eu consumo, como eu consumo, que horas eu consumo. Então, extrapolou lá o direito do trabalho, que era o que me preocupava bastante, me preocupa ainda, porque o consumidor, ele também é trabalhador, então ele está na ponta, né, das relações econômicas, aí ele deve ser protegido. Então, quando ele não consegue ter conhecimento, ele não tem ciência do que estão fazendo com ele, aí a questão fica muito mais preocupante. A gente tem agora em agosto, na entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, que já aconteceu na Europa ano passado, ano retrasado, e não me parece que isso vai solucionar. Então, a Amanda traz uma visão aí empresarial, a Amanda é muito ligada ao marketing, à utilização desses dados, e a Camila aí com essa parte científica. E um dos temas que levou a nossa conversa inicial foi um recente acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, que, num processo da Uber, em que ele determinou que fosse realizada uma perícia no algoritmo, como aquele trabalhador era afetado pela utilização do algoritmo. Então, o Tribunal Superior do Trabalho suspendeu essa decisão por hora, então ela está aí sendo discutida. E até que ponto o algoritmo é um bem da empresa inviolável, inatingível? Então, a inteligência artificial ela pode servir para o bem, como a Camila, né, falou bastante na live que a gente teve a oportunidade de fazer outro dia, mas ele também pode servir para o mal. Então, ele pode sim controlar o consumidor, controlar o empregado, controlar os demais agentes da cadeia de produção. Então, eu acho que a gente tem que parar, analisar, ver que o algoritmo, sim, pode ser um grande violador dos direitos humanos. Aí a gente pode dar vários exemplos de violação, né, da privacidade, da liberdade, que eu tenho que ter liberdade também para escolher, a privacidade dos meus dados. E é muito interessante, porque tinha um professor na PUC, o professor Viles, que ele era absolutamente contra, né, Camila, a tecnologia. Mas ele resistiu até o final. E eu falava, professor, não vai dar. Aí ele falava, não vai. Ele brigava quando a gente usava o celular na aula e ele teve que se render. Então, hoje é impossível você não fazer parte dessa grande rede, né, que é essa grande rede de computadores, de internet, que tem um potencial aumentado em proporções que a gente desconhece. Essa é a grande preocupação. A gente desconhece como o algoritmo funciona, até onde ele vai. Eu agora estou focando meus estudos nisso. Eu quero entender o que é isso. O que é essa expressão ou esse sistema, ou eu não sei ainda, que controla e pode servir muito para o bem da sociedade, mas pode colocar em risco. E aí eu vou lembrar o professor Ricardo. Bom, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para a Amanda, que ela é empresária e gestora de negócios, e você utilizou a palavra marketing, né? Em primeiro lugar, dizer que o marketing mudou totalmente, né? Porque os marqueteiros antes eram pessoas que saíam de agências, de faculdades, de publicidade, até de economia. Temos vários colegas, eu tenho vários colegas economistas que trabalham na área de marketing ao longo do tempo. Mas isso mudou. Hoje em dia temos um pessoal na área de TI, de tecnologia da informação, computadores. Está mudando essa pessoa, né? Mas eu queria partilhar um exemplo contigo, Amanda, que é o seguinte. Nós utilizamos a rede Netflix, por exemplo. Sim. Há milhões no mundo inteiro utilizando a rede Netflix. E eu tenho uma informação de que 80% dos filmes da Netflix é resultado de um algoritmo que vê as preferências. A gente está lá com o controle remoto, não pego essa série, mas peguei aquela outra.
aquela Perfeito. outra é romântica, por exemplo. Opa, tem um grande ibope essa série, então vamos continuar produzindo nessa linha. É isso mesmo, ou seja, como a Juliana colocou, lá pelas tantas, a minha capacidade de escolha fica totalmente reduzida ao que a empresa está me colocando à minha disposição. É isso mesmo? É isso mesmo. Na verdade, como que o algoritmo funciona, né? Isso eu vou falar especificamente não só do Netflix, mas estender para um âmbito aí de redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Como que ele funciona? Ele começa a entender qual é o seu interesse. Então, o algoritmo ele vai entendendo quais são as séries, de repente, que o senhor mais assiste, quais são os filmes que você para ver trailer, e aí ele vai entendendo quem que é o senhor, então quem que é você. E aí ele vai te dando informações, te dando conteúdos que, segundo o algoritmo, é isso que você quer consumir. Então, por exemplo, se eu abrir o meu Facebook, o meu feed, esse feed vai estar totalmente diferente do feed da Juliana, que é uma pessoa que eu trabalho junto, praticamente vejo todos os dias. Isso porque o meu hábito de comportamento, o meu comportamento é totalmente diferente do dela. Então, a gente acaba vivendo também numa ilusão de que aquilo que eu estou recebendo de conteúdo é de fato o que está acontecendo na sociedade como um todo, e não. Então, realmente, a gente acaba ficando limitado, tanto em questões de ideias, né? Então, a gente começa a pensar como aquilo, a gente está o tempo todo absorvendo conteúdo, a gente começa a assistir tem a falsa ilusão de que a gente está vendo tudo que o Netflix, por exemplo, está nos mostrando, mas não, isso também já é escolhido para determinada pessoa, né, para determinado hábito mesmo de consumo, e as redes sociais a mesma coisa, então acaba sendo um perigo. Se a gente for pensar em política, né, no algoritmo aí entendendo como que é o seu posicionamento político e como que é o meu, ele vai entregar coisas para você que é totalmente diferente do que ele entrega para mim. Então, a gente vai tendo essa falsa ilusão de viver numa bolha que, para mim, é a minha realidade, enquanto para a Ju é uma outra realidade. Então, o algoritmo, ele funciona desse jeito. Pegando um gancho, eu até comentei com a Camila e com a Ju na live, né? Antigamente, quando a gente pensava em fazer um anúncio, por exemplo, pelo Google ou Facebook, a gente determinava alguns padrões. Então, assim, eu quero atingir donos de bar e restaurante. Então, eu vou já colocar um padrão, que eu acho que são homens, eles possivelmente se interessam por gestão, então você vai, né, colocando aí possíveis padrões para você afunilar a sua busca. O que eles nos indicam hoje é que a ferramenta mais eficaz nesse sentido é o Facebook, não é nem o Google, porque o Facebook se trata de rede social, então ali você vai colocar fotos, de fato, o que você se interessa, seja a postagem de um livro, seja um vídeo que você colocou, então ele entende exatamente o que você gosta, né? E aí, como que eles falam para a gente fazer hoje? Para a gente deixar todos esses filtros abertos. Porque a partir do momento que você coloca um anúncio ali, deixa todos os filtros abertos, o próprio Facebook vai entendendo quem que é esse cara. E aí sim você vai fechando os filtros. Não existe tecnologia mais... Primeiro bloco. Primeiro bloco? Não, pode falar. Não existe hoje, pelo menos até o momento ali que eu estava estudando, tecnologia mais avançada nesse sentido de dados do que o Facebook. Então, ele consegue entender tudo como é o seu hábito de consumo. Então, é impressionante mesmo. É algo impressionante. Estamos constantemente sendo vigiados, pior do que 1984, o livro de George Orwell, né? Está até pior, porque ele deu uma ideia de que... ou será que estamos caminhando para a leitura do pensamento, né? Ou seja, pelas tantas, os algoritmos vão olhar o nosso rosto e vai dizer, ele está triste, ele está contente, o time dele perdeu ontem, né? A Espanha ontem foi desclassificada, então o professor Manolo está triste hoje, porque a Espanha não se classificou para a final, foi a Itália. Mas vamos pedir um segundinho para o nosso telespectador, nossa telespectadora, e já retornamos. O que nos move nos transporta para o futuro. Dinamismo para acompanhar as evoluções tecnológicas e os novos modelos de negócios. Dinamismo para inovar.
Se superar as expectativas é importante para você, é importante para nós também. Oferecemos soluções completas para potencializar o crescimento sustentável do seu negócio e projetá-lo para o futuro. Esteja onde estiver, conte com a gente. E aí, gente, beleza? Meu nome é Rodrigo e hoje eu vim falar com vocês sobre capitalismo humanista, o Instituto Capitalismo Humanista e como você pode ser protagonista dessa história. Rapidinho, o que é capitalismo humanista? É quando você coloca o ser humano no centro do sistema capitalista, ou seja, o sistema capitalista é direcionado para proteger a dignidade do ser humano. Bacana, né? Parece até um sonho, mas você pode transformar isso em realidade. Inclusive, o Instituto Capitalismo Humanista é o instrumento para essa transformação, para avançar essa bandeira e garantir que ninguém fique para trás. Curtiu? Curtiu a ideia? Curtiu a ideia de ser o protagonista dessa história? Nós, como jovens, sermos novamente o protagonista dessa história? Então vem conhecer a gente, vem conversar com a gente, vem conhecer a página e eu espero vocês. Até breve. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E tenho a grata satisfação de conversar com a professora doutora Juliana Duarte, advogada, também com a professora Camila Castagnato, também professora e advogada, e também com Amanda Almeida, que é empresária e gestora de negócios. E estamos conversando e aprendendo muito sobre essas questões relacionadas com o uso das redes sociais, o uso do Google e demais instrumentos da internet, sobre a nossa vida pessoal, nossos atos de consumo e principalmente a nossa liberdade de fazer nossas escolhas, que acabam sendo tolhidas por esses algoritmos denominados de inteligência artificial. Camila, eu estava falando, mas parecia uma brincadeira, mas na verdade é bastante sério, é que quando a gente vai viajando pelas redes sociais e pelo Google ou outros navegadores, vamos deixando pistas, nossas digitais estão sendo colocadas naqueles assuntos que mais gostamos, e lá pelas tantas, sem que a gente queira, vão surgindo novas informações na minha busca, que são totalmente diferentes daquelas informações que você está recebendo quando você faz o mesmo processo de busca. O algoritmo é algo que acaba nos confundindo, acaba nos dirigindo para direções que nem sempre são as direções que estamos desejando? Professor Manolo, agradecendo mais uma vez aí a oportunidade e a honra desse bate-papo bom, de rever Juju e Amanda. Na verdade, os nossos rastros não ficam na rede só no que a gente procura. Na verdade, o que a gente está conversando agora aqui, se a gente falar alguma coisa, daqui a pouco vai aparecer alguma publicidade para mim nas redes sociais em relação a alguma coisa que foi falado hoje aqui. Eu até comentei com a Juliana, com a professora Juliana, que desde que a gente fez a live, parece que a inteligência artificial se voltou contra mim. Várias coisas estão acontecendo. É inacreditável. Pode ser uma coincidência, claro, né? Mas eu achei muito interessante, professor, que o senhor começou a nossa conversa falando de um filme, né? Eu confesso que eu não sei exatamente qual o senhor estava falando, mas eu queria dizer que eu acho que tem uma série, inclusive no Netflix, que todo mundo tem que assistir, que é a questão do dilema das redes. Aliás, são dois documentários, o dilema das redes e privacidade hackeada, que é exatamente o que a Amanda
foi muito bom em explicar, teve uma habilidade, aliás, Amanda, isso é ótimo, saber explicar uma coisa tão difícil de uma forma leve, fácil, isso é uma qualidade muito grande. Obrigada. Obrigada, cara. Presente total. E eu acho que o dilema das redes mostra exatamente isso. Como hoje a publicidade, o marketing, tudo bem personalizado, é absolutamente individual. O que eu abrir não vai ser o mesmo que o professor vai abrir, que a Juliana vai abrir, que a Amanda vai abrir, e a gente vai criando bolhas. E essas bolhas não é só no consumo, principalmente no consumo de informações. E eu falava essa frase para os meus alunos há muito tempo, e num desses dois documentários que eu citei, eles falam também, e agora eu nem falo mais porque vai parecer que eu estou copiando, mas eu falava para os meus alunos, pessoal, se vocês usam uma plataforma que é de graça, acorda, é seu produto, não existe almoço de graça no sistema capitalista. Hello, gente! Vamos acordar, não é, né? E eu queria trazer, porque a Ju falou muito bem, porque a gente, em 2016, né, Ju, na época da Sorbonne, de estudantes ali, né, a gente já tinha saído dos bancos, né, a gente já tinha publicado, mas a gente ainda estava bem arraigado ali. Eu me lembro que a preocupação era essa. Como é que ia ser o mercado de trabalho, a própria educação, como é que a inteligência artificial ia inserir no judiciário, nos processos, né, em tudo isso. Agora, eu queria usar, inclusive, uma fala da Kate O'Neill, que eu queria deixar de indicação aqui também, porque ela é autora de um livro chamado Armas de Destruição Matemática, e ela trata exatamente da questão dos algoritmos. Ela diz o seguinte, ela afirma que já é tarde para nos preocuparmos com a disponibilidade dos nossos dados, que agora é preciso perguntar o que as empresas fazem com eles. E não é só vender os nossos dados, quais são essas perguntas? Quem é que direciona essas perguntas do algoritmo que vão te levando? O que elas estão fazendo com a gente? Esses documentários, eles, na verdade, eu brinco que, eu falei para a Ju, né, e para a Amanda na live, que eu falei que alguns alunos meus, quando a gente começou a estudar isso na PUC, em 2017, eu acho que eles acreditavam que a nossa matéria, que eu era um pouco distópica, né, que eu era um pouco, uou, e que a gente viu que em muito pouco tempo, eu já não sou mais. Entende? Hoje, eles entram na aula, eles já assistiram esses documentários, é outra maturidade que entra, é outra discussão. Nós entramos num nível de discussão agora que a gente já entrou no nível filosófico, tá? Eu estava até comentando na live passada do Max Tegmark, né, na Life 3.0, que é um livro em que ele traz a questão de que talvez em um curto espaço de tempo, né, pensando em humanidade, a inteligência artificial venha a ultrapassar a inteligência humana e nós não seremos mais os protagonistas. Então, todo aquele antropocentrismo que criou o Estado moderno, que criou o direito, a economia liberal e todo o resto, né, esse conceito antropocêntrico que, no primeiro momento, vem da arte, né, do renascimento cultural, talvez não seja mais o Davi ali, né, no centro, nós tenhamos ali uma inteligência artificial na arte. Enfim, e tudo isso tem que pensar a nossa posição enquanto seres humanos, né, porque é o que a própria Kate O'Neill diz, ela diz o seguinte, olha, se nós vivêssemos numa sociedade perfeita, né, que nós não tivéssemos desigualdades, que a questão do machismo, do sexismo e todos os outros ismos já estivessem resolvidas, eu acho que até seria legal a gente congelar essa sociedade. Mas quando você trata de algoritmos, você está tratando de congelar dados, porque você não está pensando na mudança, você está pensando em tudo que a pessoa fez e não no que ela pode ser. Né? Então, eu não acho que, ainda que a nossa sociedade fosse perfeita, não seria legal congelá-la. E a gente, né, eu acho que demorou para a gente começar a questionar essa questão dos algoritmos. A professora Juliana ressaltou muito bem que a própria lei que regulamenta, né, tanto a europeia quanto a brasileira, não chegaram a atingir a questão dos algoritmos.
mas eles são seríssimos, porque eles comprometem, não é só uma compra, uma classificação, é toda a humanidade, como diria o Harari, né? O próprio Harari fez uma resenha a esse livro do Marx, o Harari está bem famoso nos últimos anos, né, pelo Homo Deus, o Homo Sapiens. Ele já fala um pouco disso no Homo Deus. E eu queria agora, que eu sei que eu já devo ter extrapolado meu tempo, eu queria voltar a bola para minha querida Ju e para Amanda, que eu adorei, vocês arrasaram para variar. E, professor Manolo, obrigada, muito obrigada mesmo pela honra do convite. Bom, eu penso, estamos chegando, infelizmente, ao final do programa, temos ainda uns minutinhos, mas eu creio que esse vai ser o primeiro de uma série de programas, porque não exaurimos nem 1% da questão. Então, já fica o convite para outra oportunidade. Mas eu passo a palavra para a professora Juliana Duarte, para que divida o tempo agora com a Amanda, nas considerações finais. Não, olha, eu tenho muito a agradecer ao professor Manolo, e a Camila e a Amanda. A gente conversa e a gente vê que quanto mais a gente conversa, mais a gente tem o que conversar. E o que a Camila disse é extremamente sério. A gente não tem que estar preocupada com o que estão fazendo com os nossos dados. Eles já estão fazendo há muito tempo. A gente tem que se preocupar hoje aonde a utilização pelas empresas ou por quem quer que seja, pelo governo, desses dados vai levar a sociedade. Então, eu gosto da PUC e sou apaixonada mesmo, porque lá a gente estuda isso há 10 anos, né, Camila? Pelo menos. E eu vejo hoje a sociedade começando a falar que o algoritmo vai mudar o mercado de trabalho. Isso a gente já sabe, vamos mais a fundo. Eles estão mudando, eles estão identificando o que a gente sente. Vou finalizar agradecendo o professor, agradecendo as meninas. Falar sobre esse assunto é sempre muito bom e abre brecha para a gente marcar outros bate-papos. Bom, eu só tenho a agradecer a você, Amanda, a você, Camila, a você, Juliana, pela maravilhosa entrevista que vocês nos concederam aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. A vocês digo até o próximo programa e também aos nossos telespectadores. Até o próximo programa. OEB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil.